Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero deixar um abraço aqui para os irmãos que estão entrando aqui. Glória a Deus. Marquinho, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Mandar um abraço para Evelyn também. Gente, quero começar com uma oração. Você que está passando, entrando aí, já entra debaixo dessa oração e ouve aí no teu coração essa oração, tá? Jesus, eu quero orar por este dia. Eu quero orar, Senhor, por tudo aquilo que este irmão e essa irmã está fazendo. Eu quero orar para que a tua presença, Senhor, esteja sobre a vida deles. Quero orar mesmo, Senhor, dirigindo, mesmo, Senhor, no carro, mesmo trabalhando, mesmo em casa. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória nesse dia, refaz as forças aqui, traz as respostas necessárias em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, Espírito que nos cura, que nos adestra, que nos fortalece. Manifesta-te de uma forma pessoal, de uma forma íntima, que essa pessoa possa sentir o ambiente mudando agora da sua casa e da sua vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estou com uma série de palavras ministrando a respeito de curando os traumas. E eu quero trazer mais uma palavra hoje a respeito disso, tá bom? Até hoje à noite na igreja eu vou estar ministrando a respeito disso, tá? Então, você que quer nos assistir ou participar do culto hoje, você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que ainda não segue a Igreja Lugar, pode seguir também a Igreja Lugar. Eu quero trazer o texto que está no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. São os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Os dois últimos versículos do livro de Malaquias, mas também são os dois últimos versículos. É o final da mensagem de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento. Versículo 5 diz assim, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tá bom? Então nós notamos aqui que a última mensagem do Antigo Testamento é uma mensagem que fala de conversão familiar, fala de corações, fala de pais e filhos. Deus está trazendo cura para pais e filhos. E algumas coisas que nas nossas vidas, alguns traumas, algumas coisas que estão paradas nas nossas vidas, elas têm uma raiz, principalmente na área familiar, principalmente nas casas, principalmente no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, o lugar onde nós mais fomos feridos, o lugar onde mais nós vamos ser traumatizados, deveria ser o lugar onde nós mais deveríamos ser curados, mais deveríamos ser amados. Mas mesmo uma família no qual nós somos amados, no qual nós somos respeitados, mesmo ali há lugares de trauma, lugares de dor. Eu não sei se você guarda alguma memória, alguma lembrança de algo que aconteceu. Um trauma pode ser manifestado através de uma palavra, através de uma dor, através de uma lembrança de uma agressão, principalmente através de um abandono, Então ele começa falando no versículo 5 que ele vai enviar o profeta Elias. Quando ele fala enviar o profeta Elias aqui, ele está falando de João Batista. João Batista que vem anunciar a vinda, que vem anunciar a presença já do Deus conosco, Jesus, do Emanuel, já nos tempos dele. Então necessariamente não foi João Batista que reencarnou, mas até porque, aliás, que não foi Elias que reencarnou em João Batista, na verdade, porque Elias, nem para haver reencarnação, se existisse isso, teria que ter morrido, né? E ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus, então não havia morte para isso, né? Então, na verdade, a unção, a visão, o chamado de Deus através de João Batista era o mesmo através de Elias, de pregar um arrependimento.
E arrependimento significa mudança de direção, significa voltar para o propósito de Deus. Arrependimento é você arremeter, é você voltar atrás, é você pensar assim, eu estava indo nessa direção, estava fazendo isso, mas agora eu me arrependo, eu volto para Deus, eu quero Deus. E são dias, essa profecia, essa palavra dos dias de Elias, elas já se cumpriram em Jesus. Elas já se cumpriram no nascimento de Jesus, elas se cumpriram principalmente na cruz de Cristo. Ali o grande e terrível dia do Senhor começa ali. Não foi apenas um dia. Esse um dia, queridos, é uma estação, é um tempo da vida da humanidade. Então começa ali. E nós estamos vivendo esses dias, né? Esses dias onde a vida tem que voltar para o dono da vida, tá bom? Então, propriamente, queridos, o João Batista, ele manifesta e o evangelho e a mensagem dele era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele prepara o caminho, ele é a voz que clama no deserto, que prepara um caminho para o Salvador. Quando ele tem a visão de Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Porque João Batista, ele era um homem grande, né? Ele era reconhecido no meio do povo como um sacerdote que pregava no deserto, que clamava, que falava. Então ele tinha... Mas a Bíblia vai dizer que João Batista nunca fez um milagre. Mas as palavras que ele gerava traziam uma virtude e uma potência espiritual de autoridade que as pessoas entendiam que aquele homem falava através de Deus. Eles sabiam das profecias, né, que realmente alguém viria antes e anunciaria, né, anunciaria a volta, anunciaria, na verdade, a chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus. E entre essas, além do arrependimento, ele traria uma palavra de conversão familiar. Então ele diz, né? E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não significa apenas que pais ouvirão seus filhos pregando e anunciando e se converterão. Não. Significa que pais estavam indo para a direção oposta e voltam para a direção do coração da sua família e dos seus filhos. Os filhos estavam se afastando e voltam em direção aos seus pais. Há uma ligação familiar novamente. Há uma ligação familiar. Os filhos são a nossa herança, a herança dos pais. Os filhos vão cumprir propósitos que nós não conseguimos cumprir. Queridos, é tão maravilhoso ver um filho se tornando melhor do que você, mais inteligente, mais organizado. É tão maravilhoso um filho em uma família saudável. Porque existem muitas famílias que não são saudáveis, que não têm prazer no crescimento de filhos. E daqui entra alguns traumas. Existem traumas que alguns pais e algumas mães competem com seus filhos. Você pode notar, existem alguns pais que são mais adolescentes do que os seus filhos. Existem mães que são mais adolescentes que suas filhas. E quando chega em uma determinada idade, há um conflito geracional. Porque algumas mães querem usar as roupas das próprias filhas, pais querem usar a roupa dos próprios filhos. Eu digo assim, e a maneira de falar, o comportamento é um comportamento que é fora uma realidade adulta. E daí quando nós vamos ver, existem traumas por detrás. Existem pessoas que não conseguiram avançar e continuam sendo adolescentes espirituais, emocionais, por causa de traumas que aconteceram lá atrás. O trauma tem o poder de parar uma pessoa em um determinado momento da vida dela. Por exemplo, uma mãe, uma mulher que já tem os seus filhos, que passou por um processo de abuso, um processo de agressão, um processo de abandono. Muitas vezes ela vai ter características da idade que ela tinha quando ela sofreu esses abusos. E só Jesus pode trazer essa cura. Por isso que esse texto, último texto do Antigo Testamento, está falando assim, ó, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que eu não venha
e fira a terra com maldição. Precisa, queridos, porque uma terra onde não tem uma família unida, onde não tem pais que falam ao coração dos filhos e filhos que falam ao coração do pai de uma forma saudável, essas famílias estão debaixo de maldição. Filhos que não conseguem assumir um propósito, que não conseguem entender que existe um legado para levar o nome da sua família em diante, mesmo cumprindo o seu propósito. Não precisa cumprir o propósito do seu pai, fazendo o que o seu pai fazia, não. Mas quando eu falo cumprir o propósito, voltar é voltar um ao coração do outro, é voltar os dois para Deus. Voltar para a vontade de Deus. Então quando o pai que está vindo para uma outra direção, volta o seu coração ao seu filho, ele está cumprindo o propósito de Deus. Logo depois dessa mensagem, Deus faz um silêncio de 400 anos, mais de 400 anos. Fica sem falar nada, nenhum profeta se levanta na terra. Imagina, do Antigo Testamento, por isso que quando você está lendo a Bíblia, você termina o Antigo Testamento em Malaquias e você lê o versículo 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, você vai ver que tem uma folha em branco aqui, ó. Tá vendo? Toda a Bíblia vai ter essa folha em branco aqui, ó. Não tem nada escrito. Isso aqui simboliza um silêncio de Deus. Durante 400 anos, eles recebem essa profecia e eles ficaram esperando. Ó, vai manifestar um novo profeta Elias. Vamos esperar. E quando ele vem, João vem justamente no deserto anunciando, ele vem anunciando justamente: arrependei-vos, se arrependam, voltem o coração de vocês, voltem. Voltem primeiro para a família de vocês. Então os ministérios, a presença de Deus, segundo o Novo Testamento, foi para ser manifestada nas casas, nas famílias. E algumas vezes nós achamos que é só na igreja. Não, nós estamos errados. Até porque o nosso culto começa dentro da nossa casa. Não adianta eu não ter um culto a Deus dentro da minha casa, com arrependimento, com perdão, com ações de graças a Deus, e depois lá na igreja querer fazer um culto para Deus. Não, ele tem que começar dentro da nossa casa, por mais simples que seja. Quando eu dobro o meu joelho, quando eu digo: Jesus, abençoa os meus filhos, abençoa a minha casa. Senhor, seja o centro da minha vida. Seja o centro da minha vida, Jesus. Nessa madrugada eu me acordei, eu fiquei pela cama mesmo nessa madrugada, mas eu me acordei, fiquei pensando em algumas coisas e então veio uma palavra, a palavra do Senhor veio ao meu coração, que é Ele que efetua tanto querer quanto realizar. E eu disse assim: Senhor, eu quero querer que o Senhor realize em mim, que eu sempre esteja ligado ao Senhor. Eu quero que os meus sonhos me despertem na madrugada e que eu venha ter mensagens do Senhor, para que eu venha entender do Senhor o que é melhor para minha casa, para minha família, mas principalmente como te engrandecer, Jesus. Eu quero conhecer a Tua glória, Jesus. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais, Senhor, das Tuas manifestações. É isso que nós precisamos pedir, Jesus. Para Jesus isso. É isso que nós precisamos desejar no Senhor. Gente, tem bastante gente entrando aqui. Quero deixar um abraço aqui para Dai, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Catrine, Deus abençoe você. Tá quase chegando a hora, né, irmã? O bebê tá chegando aí em nome de Jesus. Deus abençoe você, o Marquinho. Deus te cubra, Catrine, em nome de Jesus. Essa palavra hoje é uma palavra que liberta de traumas familiares, que fala, gente, que eu estou falando a respeito de voltar o coração a Deus. E ao se voltar, nós voltamos o coração aos pais. Os pais voltam aos filhos, os filhos voltam aos pais. Isso é se converter, tá bom? Deixar um abraço aqui pro pai, pra mãe do Marcos também, em nome de Jesus. Estão lá no Nordeste nos assistindo lá, ó. Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, aqui nós temos mais um irmão aqui, o Kazit. Eu acho que não sei se é o outro Marquinho também. Gente, eu pelo nome aqui muitas vezes eu não sei quem é aqui, tá? Daí você vai ser, pastor, eu sou, mas eu tô orando, tá? Deus está quebrando traumas hoje. Deus está liberando homens e mulheres de datas, de coisas que aconteceram, que paralisaram, tá
Talvez foram palavras que você ouviu. Talvez você, pai, se arrepende muito de uma palavra que você disse no momento de ira, no momento de pressão. Porque os pais, algumas vezes nós por amarmos muito, nós erramos. Nós cobramos demais dos nossos filhos, mas uma cobrança humana, quando na verdade nós deveríamos derramar aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito. Então, assim, Marcos e Catrine, vocês vão ter a oportunidade de criar o filho de vocês, esse bebê que está nascendo, essa menina que vai chegar. Sempre pensam, nós nunca seremos suficientes, e tomem cuidado com palavras, né? Sempre profetizem, sempre declarem bênção. Eu já errei muito com o Wendel e com o Ezra por querer algo que eu nunca fui, que eu nunca tive, que eu nunca, né? Eu sempre falo a respeito de que principalmente na época do colégio, né, que a gente quer que os filhos sejam os mais inteligentes. Gente, eu sempre fui péssimo em matemática. E quando o Wendel e o Wesley começaram a aprender ali e tal, eu queria que eles fossem, nossa. E eu pressionava eles, que quanto mais eu pressionava, mais eles travavam. Então, que eles aprendam a ter um acesso ao coração dos seus filhos, para não gerar traumas. E sempre digam que eles podem ser maiores do que vocês. Pais, falem isso. Meu filho, vocês não tenham medo de ser maiores, de serem melhores, de serem cristãos mais verdadeiros e mais genuínos. Mas para isso nós temos que viver na nossa casa. Quando um pai volta o coração ao seu filho, ele também tem que voltar nesse lugar trazendo algo. Não adianta ele também voltar para esse lugar vazio. Então, voltar o coração do pai aos filhos é trazer algo. E a principal coisa que você pode trazer para quebrar os traumas é trazer a verdade, a vida de Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Então, que haja cura nesses dias dentro dos nossos lares e dentro das nossas casas. Talvez você ficou impactado por alguma coisa que você ouviu. Talvez foi um dia de estresse, talvez foi uma discussão que aconteceu, talvez foi uma desobediência sua, filho. E daí os filhos precisam também assumir a sua posição de serem futuros homens e mulheres honestas. Não, eu errei com meu pai e com a minha mãe, eu desonrei. E daí, para que haja cura, vai lá e pede perdão, diz: pai, eu te amo. Algum tempo atrás nós estávamos ministrando com uma família. Eu estava conversando com uma pessoa e daí a pessoa estava falando algumas coisas e ela disse que guardava um ressentimento do pai dela por causa de uma situação que havia acontecido, porque o pai dela havia falido há muitos anos atrás. E uma situação assim, ela disse que esse filho dizia que no seu interior desejava que o pai morresse. E o pai não sabia disso, mas esse filho guardava isso no coração e esse filho tinha uma tristeza porque ele desejou um dia que o seu pai morresse. Tinha uma ira ali dentro, né? E daí ao conversarmos, né, eu estava ministrando com ele, e daí ele assim, e o pai dele nessa época estava na casa dele, eu estava dentro de um escritório, nós estávamos conversando. Ele assim: pastor, eu preciso chamar meu pai aqui, falar uma coisa para ele, no meio da nossa conversa ali, né? Daí fomos lá, daí, pai, vem cá, faz favor. Ele sentou: pai, eu quero te dizer que um dia eu desejei a tua morte, eu quero pedir perdão. Eu desejei que o Senhor perdesse tudo que o Senhor tinha, porque o Senhor, alguma coisa que o pai não tinha tirado dele, essas coisas de adolescente. E naquele dia, daí o pai: não, meu filho, eu entendo, não, meu pai, mas eu preciso fazer isso. E os dois ali que se perdoaram, choraram muito. Então eram coisas que eram guardadas, e todos nós guardamos traumas dentro de nós, guardamos situações no qual fomos talvez agredidos, recebemos palavras tão duras ou palavras malditas, né? E um pai tem muita autoridade. Então notem, quando o pai volta o coração ao seu filho, ele volta para trazer algo. E sempre quando o pai voltar a um filho, ele sempre nunca pode vir com as mãos vazias. Ele tem que vir com as mãos cheias. E principalmente quando eu falo de mãos cheias, não significa em produtos, em algo que você tenha que dar para o seu filho, mas talvez uma palavra. Talvez olhar nos olhos dele, abraçar, fazer um carinho.
E eu pergunto, quanto tempo você não abraça o seu pai? Ou pai, você não abraça o seu filho? Mãe, você não abraça sua filha, seu filho? Ou você não manda ou dá um alô pro seu pai e diz que ama, né? Que ama e independente das memórias, das outras memórias que tinham, queridos, nunca deixe a balança pesar mais para o lado do negativo. Hoje é dia de limpar essa balança. Hoje é dia de você passar a mão nessa balança assim do lado negativo, assim, ó, derruba tudo, deixa as coisas positivas, perdoa, libera perdão, dá sequência, acaba com o silêncio do Antigo Testamento e começa com o tempo aceitável do Senhor, com o grande dia do Senhor, trazendo Jesus para o centro da casa de vocês. Eu não estou falando em pregar religião ou placa de igreja ou sei lá, eu estou falando em pregar o Jesus vivo e eficaz, o Jesus que se manifesta, o Jesus que está aqui agora manifestando, o Jesus que traz cura. E eu quero profetizar cura sobre você. Eu quero profetizar cura no teu coração, que ainda guarda. Talvez você, não, pastor, eu até me esqueci. O pastor está falando umas coisas aí, mas eu já tinha esquecido, pastor. Não, nós não esquecemos. Mesmo quando esquecemos, a dor está ali, o problema está ali, o sangramento está ali. Quando nós queremos esquecer para não... Porque quando há o perdão, a cura de um trauma, é você lembrar do que aconteceu sem ter mais dor. Daí significa que você está curado. E daí nós enfrentamos e colocamos as coisas em ordem. Deus está chamando você para colocar as coisas em ordem na sua casa e na sua vida. Tá? Gente, eu quero... Coloca aqui... Oi, Ana. Oi, Patrícia, Pati, tudo bom? Deus abençoe. Tem 2 Anas aí, né? E entraram. Ana do... acho que é a Ana do Felipe e a Ana do Paulo, tá? Gente, se eu tô errando aqui... é a Ana do Paulo, da Serafim, e Ana do Felipe. Oi, Aninha, tudo bom? Deus abençoe vocês. Quero também mandar um abraço aqui, ó. Nossa irmã da Venezuela. Olá, que tal, irmã? Como está? A Grace. Deus abençoe, Grace. Deixa um beijo aí para Abraãozinho. Que Deus abençoe. Ontem conversei um pouco com o Rafa, Grace, tá? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Então, assim, queridos, recebam do Senhor. Eu quero profetizar na vida de vocês cura. Eu quero profetizar que não ficarão páginas em branco, páginas esquecidas. Eu quero profetizar que onde existe a página em branco, porque essa página em branco é uma página de silêncio de Deus, onde Deus, vocês precisam mudar. A página em branco da passagem do Antigo Testamento de Malaquias até o livro de Mateus, essa página em branco que talvez você deixou muitas coisas, Deus volta a escrever. Deus volta a trazer o arrependimento, Deus volta a trazer a cura, Deus volta a trazer a bênção familiar em nome de Jesus. Seja restaurado agora em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, toca nesse interior agora. Liberta esse homem e essa mulher agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço para Dona Rose também. A família do Marquinho, da Catrinha, tá toda hoje aí, né, irmã? Que bênção, né? Essa família é muito especial, tá, gente? Sempre quando eles vêm aqui em Criciúma, eles têm a oportunidade de estar junto conosco aqui, né? São lá do Nordeste, lá, eles sempre... Qual é a cidade mesmo, gente, aí do Nordeste? Eu sei que eu não sei se é no Sergipe ou Pernambuco, acho que é Sergipe, né, Amanda? Eu sei que é uma praia bonita, um lugar bonito que eles moram aí. Sabia que um dos meus desejos é tomar banho de mar em água quente? Porque aqui no sul as nossas praias, por mais maravilhosas que sejam, elas estão de água fria, né? Então eu sei assim, um dia eu vou tomar um banho de água quente, no mar de água quente. Só tomara que não tenha tubarão, né? Porque eu sei que para aí tem uns tubarão. Sergipe, amém, Catrine, Deus abençoe, obrigado. Sempre gosto muito, né? Até ontem eles sabem que eu mandei uma mensagem para eles no particular deles, né? Senti de Deus de mandar uma mensagem no particular por toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, gente, curas familiares, quebrando traumas familiares. Hoje eu vou estar pregando hoje à noite a respeito disso. O que é um trauma? Trauma é algo que está trincado dentro de nós. Se nós não cuidarmos, quando vir uma pressão, e a vida vai trazer muitas pressões, ou algo parecido com o que você viveu,
vai quebrar, e daí se quebra é muito complicado. Tem muitas famílias quebradas, muitos relacionamentos de pais e filhos quebrados, que não se consertaram mais. Mas Jesus conserta, Jesus pode fazer. Gente, é Natal chegando, virada do ano chegando, é tempo de conserto, tempo de dar um abraço, tempo de dizer se eu te amo, tá? Obrigado por tudo que você fez. E alguns filhos não compreenderam o que seus pais fizeram. Tem traumas que não eram para ser traumas. Tem traumas que eram para ser remédios. E sabe por que se tornaram traumas? Porque não houve entendimento, não houve comunicação certa. E aquilo que o pai estava fazendo, por mais doloroso que foi na vida de um filho, não era para ter traumatizado, era para trazer cura. Então chegou o tempo, talvez, eu estou falando de uma forma profética, de você olhar aquilo que foi feito para mim. O meu pai ou a minha mãe estavam pagando um preço tão grande que eu não entendi. E hoje eu entendo. Hoje o Wesley, meu filho, ele é líder aqui do The Place dos jovens, ele fala, ele se sentia abandonado por mim por causa das atividades da igreja e tudo, mas eu sempre procurei ser um pai presente, Deus sabe disso, né? Sempre tinha momentos com eles, com ele, com o Endel, e a gente saía junto, e a gente fazia muita coisa junto, eu levava, ensinava eles, né? Mas algumas vezes chega aquele momento de adolescência que é o pai mais perto, né? E depois hoje ele entende assim, pai, aquilo não é, aquilo que eu achava que era errado, na verdade não era errado. Aquilo que eu achava que era tão errado, hoje eu trago um ensinamento para a minha vida. Eu quero esse tipo de vida, de querer buscar a Deus. Porque não era apenas ir, largar pelo ativismo da igreja, mas era uma busca para dentro da nossa casa. Eles entendem que o tipo de homem que eu era, se não tivesse o tipo de busca que eu tenho até hoje, mais intensa, eu não conseguiria me manter de pé, tá? Então é isso, queridos. A Luciana também. Oi, Luciana, tudo bom, querida? Deus abençoe. A Luciana também é uma amiga também, antiga também. Deus abençoe, Lu. Deus abençoe o Juarez também. Deus abençoe a sua casa. No nome do Senhor Jesus. Amém. O povo está entrando aí. Alguns estão entrando, alguns estão saindo. Então é isso, gente. Traumas. Eu vou estar falando hoje à noite a respeito de traumas na igreja. Então essa aqui é a terceira e última palavra. Por que eu estou falando? Eu estou falando nos últimos dias do ano agora, sobre traumas, curando traumas, e vou começar a falar agora nos domingos a respeito de liberar perdão, ser perdoado, liberar perdão. Por quê? Eu preciso mexer com isso porque a igreja precisa ser limpa, as casas precisam ser limpas, tá? Deus está fazendo uma limpeza. Daí sim você vai começar o ano que vem de uma forma muito normal. E pela terceira live em seguida eu vou dizer, faça uma geral na sua casa. Geral de fotografias, geral de roupas, faça uma geral, limpa a tua casa. Pega um monte de saco. Se for preciso pegar um container, bota ali na frente ali, e tira as coisas, faz uma limpeza geral na sua casa, queridos. Isso também ajuda muito a trazer um ambiente espiritual mais limpo. O pessoal da Europa tá entrando aí. Oi, Emily. Deus abençoe, Emily. Ora, pois. Deus abençoe, Emily, sua vida em nome de Jesus. Está chegando o dia de chegar aqui, de voltar aqui no Brasil, Emily. Tá chegando as férias, hein? Mandar um abraço para Jojo também, do Clebinho. Jojo, Deus abençoe você e o Clebinho. Josiane Borges Pereira da Rosa. Aleluia, glória a Deus. Amém. Gente, alguém quer colocar alguma situação familiar? Algumas cobranças foram tão severas dentro das casas que a gente travou, né? Travou como profissional, travou como tantas outras coisas, travou no relacionamento. Relacionamentos que não deram certo, né? Travam também pessoas a terem outros relacionamentos, mas em nome de Jesus, Deus está quebrando isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo aqui relacionamentos saudáveis no Senhor Jesus, que só existe um jeito de ter uma casa saudável, só em Jesus. Você pode fazer as terapias, Deus abençoe, aleluia, não tenho nada contra isso, é bom fazer uma terapia, né? Psicólogo, psiquiatra, isso é excelente, é ciência, aleluia, mas se Jesus não for o centro, se Jesus não for o lugar para onde eu e você voltamos todos os dias, queridos, fica um vazio, fica difícil demais, tudo fica difícil demais. Eu amo a minha casa, eu amo a minha esposa. Gente, o maior milagre que eu tenho na minha vida é a minha família, meus filhos,
pastora Gisele é uma mulher maravilhosa, assim, mas um dia não foi. Um dia hoje eu luto para ser um melhor pai, um melhor esposo, mas um dia eu não queria mais nem lutar. São traumas que nós carregamos, são coisas que acontecem, tá? Eu quero orar por você, queridos, eu quero fazer esta oração em nome de Jesus. O último assunto, o último ponto que eu coloco aqui nessa manhã é a respeito dos traumas. Os traumas são frutos de pecado. Ou pecado que você cometeu, que traumatizou alguém, ou que você entrou num trauma por causa de uma decisão sua, ou principalmente por causa do pecado daquilo que cometeram contra você. E talvez você pergunte assim, pastor, mas se cometeram contra mim, eu não tenho problema nenhum, é um trauma de algo que aconteceu, eu não tenho. Eu vou falar algo que possa assustar você. Existem muitos demônios que se instalam em gerações familiares por causa de traumas, por causa de coisas que fizeram contra você. Pastor, mas eu não tive culpa nenhuma. Mas você tem comido da mesa desse trauma. Você tem se vestido desse trauma. Você tem dormido com esse trauma. Você tem se estabelecido, tem criado laços debaixo de um trauma. Então significa que o inimigo tem poder para entrar. Esse inimigo terá o poder para entrar. Tem muitas pessoas que ficaram possuídas. Muitas pessoas que ficaram presas de uma maldição por não conhecer a Jesus, que se alimentam do trauma até hoje. Por isso que a mesa do Senhor, o pão e o vinho é tão importante, queridos. É o corpo de Jesus. É o corpo de Jesus. Então, assim, quando Jesus perdoa os teus pecados, Ele não perdoa apenas os teus pecados. Se você entender, Ele também perdoou os pecados das pessoas que cometeram pecados contra você. Claro que elas precisam se arrepender. Mas quando você pede perdão para Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, o poder do pecado que as pessoas cometeram contra você, o poder do trauma que as pessoas cometeram contra você, eles não têm mais acesso à sua vida. Então existe maldição hereditária? Sim, existe. Antes de Jesus existe, depois de Jesus ela não pode mais existir. Existe trauma? Existe, mas depois de Jesus não pode. Sabe por quê? Porque o pacto maior quebra o pacto menor. O trauma maior quebra os traumas menores. Como assim o trauma maior? É a conclusão da palavra que eu vou ministrar nessa noite. Você que vai ver, você vai ver isso. O trauma de Jesus. Jesus foi traumatizado. Mas o trauma não venceu Jesus. Ninguém foi tão traumatizado como Jesus naquela cruz. Cuspido, abandonado. Jesus, gente, foi o pacote completo. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Eles mentiram, fizeram tudo. Ele sofreu dor, ele foi agredido. Tudo. O trauma de Jesus é o trauma maior. Ele pegou o trauma maior e no final do trauma maior ele disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E daí todos nós que vamos para Jesus, o trauma, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos pertencia, ele tomou. E pelas suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. Olha só, gente, o trauma que ele leva, quando nós entregamos para ele, nós somos curados pelo sangue do trauma que foi derramado nele. E ele fez tudo isso por amor. Ele não voltou atrás, porque ele precisava nos curar dos nossos traumas. Não existe nada, queridos, que você e eu possamos ter passado durante a vida, que nos traumatizou, que nos magoou, que Jesus não tenha passado muito mais. E que ele não tenha vencido. Então ele nos chamou para vencer os nossos traumas. Amém? Amém, povo de Deus? Quero orar por você. Mandar um abraço pro Joãozinho também. João, Deus abençoe você, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, onde quer que você está? Talvez você tenha alguns hábitos que você quer se libertar. Tem coisas que você continua fazendo que você não gostaria de fazer e que é muito mais forte do que você. Talvez isso seja por causa de um trauma. Talvez seja um vício. Talvez seja um gatilho, um estouro que dá em você e você grita e você fica agressivo. Mas você quer se libertar disso. Eu quero pedir a Jesus, ao Senhor Jesus, que foi traumatizado naquela cruz, mas não foi vencido pelo trauma. Ele venceu o trauma. Ele venceu a morte.
Ele dá o poder para que a gente vença a morte nele, nós podemos vencer a morte. Deus está curando vocês agora em nome de Jesus. Deus está libertando vocês em nome de Jesus. Nunca mais. Eu libero essa palavra, nunca mais vai doer como antes. Você vai olhar para as cicatrizes. Eu declaro que essa ferida que está aberta aí está sendo curada agora em nome de Jesus. Esse vício não vai mais te derrubar. Esse gatilho que estoura algumas vezes, que você se sente vontade de fazer, você sabe que está errado de fazer, não vai acontecer mais. Em nome de Jesus, coisas que você aprendeu com seu pai e com a sua mãe que eram erradas. Hoje você volta o seu coração a um coração convertido. Convertei-vos. Os pais converterão o coração aos seus filhos, os filhos converterão o coração aos seus pais. E nós teremos um encontro, e esse encontro será o encontro com Jesus centralizando todas as coisas. Eu declaro, gente, eu creio que pessoas estão sendo curadas, libertas agora. Libera pessoas, aqueles que você tem segurado. Libera pessoas que você libera momentos, estações da sua vida. Nunca mais essa primavera vai acontecer. Nunca mais aquele Natal que você passou que foi tão ruim vai voltar, mas agora, a partir de agora, você vai ter as páginas que ficaram em branco, você tem o poder de construir essas páginas novas. Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Não creia apenas porque eu estou falando, que eu estou falando debaixo de uma unção e debaixo de uma autoridade espiritual. Estou falando por causa de Jesus. Eu falo porque eu sou um homem que converti meu coração, a minha família, eu voltei. Eu estava indo para muito longe da minha família. Eu estava perdido da minha família. E cada vez que eu chegava, as coisas que eu trazia para dentro não eram coisas boas. E graças a Deus, a grande misericórdia de Deus alcançou minha casa e a minha família. Não somos perfeitos não, gente, ainda, tá? Mas nós sabemos para onde nós temos ido e quem nós temos crido, em nome de Jesus. Convido você nessa noite a estar assistindo a live da Igreja Lugar. A partir das 8 horas da noite estaremos ali ministrando ali, tá? Terá um momento de cura, sempre bom. Você que ainda não segue a Igreja Lugar, segue aí. Quero orar por você em nome de Jesus. Quero profetizar, encerrando esse momento. Agradecer aí a presença de todos os irmãos que passaram por aqui, tá? Amém, amém, Emily. Sim. Gente, pensa em dois caras fantásticos, assim, o Wendell e o Wesley. O Wendell, assim, mais sério e tal, né? Mas, gente, pensa em dois homens, assim, que eu tenho orgulho pra dizer, pra caramba, pra caramba não é palavrão não, tá, gente? Mas eu tenho muito, muito orgulho, assim, do Wendell. Eu amo muito os meus filhos, assim, Wesley, Wendell, a Thaís, minha nora. Eles têm a sua vida em Deus, assim, né? O Wendell ainda mora com a gente hoje, né? Ele tem a sua vida no quarto dele com Deus. O Wendell está sempre ministrando louvores, orando, buscando a face de Deus, né? Então eu fico muito feliz com isso e é só o começo daquilo que nós temos e para onde nós queremos ir. Vamos lá, gente, se reúne aí, para tudo que está fazendo agora, me permita orar com você, orar pela sua casa, corações que voltem com uma conversão. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas pessoas que estão nos ouvindo de Sergipe ou que são de Sergipe, Senhor, passaram por tantos outros lugares. Eu oro pela família, Senhor, do Marcos, da Catrine, pelos pais do Marcos, a mãe dele, que estão sempre nos assistindo. Eu oro pela Emily, de Portugal. Eu oro por todos os irmãos que são aqui de Criciúma, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos que têm nos assistido do Paraná, do Rio Grande do Sul. Irmãos que têm nos assistido de São Paulo, de tantos lugares desse Brasil, do Norte, do Nordeste, Pai, do Centro-Oeste, do Mato Grosso, Senhor. Eu oro por irmãos que nos assistem da Europa, onde essa palavra chega. Eu oro, Senhor, eu oro pelos Estados Unidos, meu Deus, em nome de Jesus, por irmãos que sempre nos assistem de lá. Jesus, toca no coração de cada um aqui agora. Derrama a tua cura, Jesus. Senhor, eu apresento cada coração agora. Queridos, deixa Jesus tocar no teu coração. Não tenha medo de confessar o teu quarto. Talvez depois desta oração, depois dessa live, você vai trancar a porta do seu quarto e você vai lá chorar e você vai dizer, não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu proclamo libertação. Libertação agora em nome do Senhor Jesus. Tua casa não será uma casa de vergonha. Tua casa será uma casa onde as pessoas se espelharão em nome de Jesus. Jesus envia anjo em cada casa agora. Seja no carro onde está trabalhando,
o que está fazendo agora no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, envia um mensageiro agora. Que essa casa, que essa pessoa possa sentir, Senhor, um dos trabalhadores do teu reino. Aqueles que estão ao serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Senhor, manda um anjo de cura, um anjo que ministra, que está debaixo do governo do Espírito Santo. Afasta, Senhor, quebra todos os altares falsos, quebra todos os traumas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, onde há dor, onde há um sangramento, onde há uma exposição ainda do que aconteceu. Meu Deus, que haja um arrependimento agora. Eu declaro perdão, que pessoas aqui se sintam perdoadas em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas aqui no nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, povo de Deus. Glória a Deus, então. Deus seja louvado. Em nome de Jesus, que bom que você passou aí pela live, tá, gente? Eu não consegui estipular um horário, né? Algumas vezes eu consigo fazer um pouco mais cedo, algumas vezes mais tarde, mas eu optei sempre fazer pelas manhãs. Sempre de preferência eu vou estar fazendo 3 lives durante, sempre uma na segunda-feira, é de certeza, tá? Quarta ou sexta-feira. E algumas vezes até mais, tá? Quando não der, amém, Evelyn, Deus abençoe. Gente, ó, a Evelyn, ela sempre compartilha as nossas lives aí no Instagram. Compartilha também, coloca ali ou envia para alguém. E daí se essa pessoa for me seguir, ela quer saber mais de traumas, as últimas 3 lives que eu fiz, eu ministrei a respeito de traumas, tá? Traumas familiares, traumas geracionais, causa de traumas, como enfrentar os traumas, muita coisa foi falado ali. E daí se você quiser, tá tudo salvo ali no meu Instagram. Tá salvo no Instagram, tá salvo no meu YouTube também, se você quiser, PR Luciano da Rosa, no YouTube também. Você quer seguir, lá tem mais de 30 palavras salvas lá, desde quando a gente começou a fazer as lives. Então eu tô arquivando tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Segue a gente lá, segue a Igreja do Lugar também. Hoje tem culto à noite e vamos estar ministrando também sobre cura de traumas. Fique ali, você que não consegue. Se você conseguir, queridos, é muito preferível que você esteja presencialmente, tá? Do que você apenas assistir. Mas a gente entende que nem todos, né? O pessoal de fora não consegue, mas você consegue assistir. Pastor, eu não consegui assistir, não vou conseguir orar. Por exemplo, nós temos a Emily que está em Portugal. Os horários não batem, né? Por exemplo, o nosso horário já é madrugada para eles. Mas a Emily consegue assistir no outro dia, Igreja do Lugar. Tá bom? Ó, e Sara entrando aí também. Bom dia. Bom dia, Su. Su, você já pegou o final, pegou o amém já da live. Mas Deus abençoe a sua vida, a vida do André, a vida da Totói. Gente, compartilha aí. Compartilha no seu story. Compartilha, envia para outras pessoas aí, tá bom? Isso você vai ajudar muita gente. Deus abençoe em nome de Jesus, que o Senhor prospere a sua vida, que o Senhor traga graça, que o Senhor traga bênção sobre vocês. Que haja alegria, que haja reconciliações, que as portas que estão fechadas se abram em nome de Jesus. Eu declaro que respostas que você está esperando aí está chegando em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Compartilha aí, hein? Em nome de Jesus. Fica na paz. Acho que agora só sexta-feira, talvez. Qualquer coisa eu anuncio ali. Fica atento aí pelas manhãs aí, que de vez em quando o pastor aparece. Tchau, tchau. Se tiver alguma pergunta no meio da live, você pode fazer que a gente está respondendo aqui também.